Entrevista com o Vampiro, com certeza, é uma das obras mais influentes sobre os chupadores de sangue que existem na cultura pop. A obra gerou uma sequência de 12 livros, uma graphic novel, um filme de grande sucesso, musical da Broadway e agora também uma adaptação para a série de TV pela AMC+. Publicado em 1976, a autora Anne Rice cria todo o universo ali que fica conhecido como as Crônicas Vampirescas, e hoje a gente vai sugar, a gente vai se aprofundar em todas as referências, todas as inspirações que levaram à escrita dessa obra tão importante na cultura pop. Vamos lá, vamos falar sobre Anne Rice em Entrevista com o Vampiro. Para a gente analisar a obra de Anne Rice, a gente também precisa antes cavar um pouquinho mais, ir mais lá no passado para suas influências, para o que inspirou e toda a lore que já existia antes dela criar o seu universo das crônicas vampirescas. A gente pode começar, vamos lá, pela era vitoriana, os romances ali escritos principalmente no período entre 1837 e 1901, a literatura gótica, como foi mais conhecida, né? Você deve ter ouvido ali falar sobre Drácula, Frankenstein de Mary Shelley, entre outras obras. Tratavam temas como loucura, sobre devassidão, sobre sexualidade, erotismo, sempre na figura, na alegoria de criaturas sobrenaturais. Então trazia monstros, vampiros, fantasmas, aparições para tratar sobre esses assuntos. Outra grande inspiração para Anne Rice foi um subgênero do cinema chamado de Cinema Exploitation, que teve, vamos dizer assim, teve várias épocas, tá? Mas o seu auge, segundo os especialistas, tá ali nas décadas de 1960, 1970, comecinho dos anos de 1970. Cinema Exploitation, ele tem como característica básica ser um filme de baixo orçamento e eram filmes mais apelativos, eles traziam um certo erotismo. Então eram cinemas que traziam muitas bizarrices, muito sangue, muita violência, muito sexo, violência, já falei de violência, né? Enfim, é um cinema que abusava mesmo ali de explorar os limites. Se você quiser saber de alguns filmes mais recentes que referenciam, que bebem também dessas influências do cinema exploitation, cara, praticamente você assistir os filmes do Quentin Tarantino, do Robert Rodrigues. Então ali, se você assistir Planeta Terror, do Robert Rodrigues, e A Prova de Morte, do Quentin Tarantino. São dois filmes que inclusive foram lançados nos Estados Unidos como um filme só. Eles tinham ali no início trailers falsos, trailers fake de filmes, meio esse estilo cinema exploitation. E eles, cara, bem essas referências. Então, se você não conhece, ficou curioso, curiosa, vá lá assistir essas duas dicas de filmes que eu acabei de falar. Toda obra ela vai estar carregada da biografia de seu criador ou criadora. E Anne Rice, as obras dela não são diferentes. Então, Entrevista com o Vampiro está carregado da biografia de Anne Rice, principalmente de uma tragédia familiar, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Mas vamos falar da criadora. Em 4 de outubro de 1941, nascia Howard Allen O'Brien. Quem é Howard? É a própria Anne Rice. Anne Rice tem como nome de batismo Howard. Os pais acharam uma boa, vamos chamar a nossa filha que nasceu agora com o mesmo nome do pai. Enfim, os pais de Anne, eu na verdade vejo a família da Anne praticamente como se eles fossem família Addams do seu tempo, da vida real. O pai da Anne, ele era um poeta, ele gostava de arte, gostava de longos passeios a pé, levava suas meninas para longos passeios a pé dentro do cemitério de Nova Orleans. Ele era um católico fervoroso. Já a mãe de Anne tinha uma ligação muito mais com o ocultismo, era uma quiromante, ela lia a sua sorte na palma das suas mãos. Ela gostava de contar para suas filhas histórias de fantasmas, histórias fantásticas. Tudo isso teve uma grande influência, logicamente, na Anne. A Anne já na pré-adolescência e adolescência escrevia ali pequenas peças de teatro para que ela e suas irmãs interpretassem ali na sua casa. Uma curiosidade que diz que
nessa época ela só escrevia peças que todo mundo morria no final. A desculpa era que, como não tinham cortinas ali para fechar, vamos dizer assim, o palco que elas representavam, então todo mundo morria no final, ficava tudo certo, palmas no final dos primeiros escritos da Anne Rice. Na adolescência, Anne morava ali perto de um cinema e teve um filme que teve uma grande influência sobre ela, A Filha do Drácula, uma produção de 1936. Essa produção, na realidade, ela seria uma sequência, vamos dizer assim, do Drácula de 1931, aquele do Bela Lugosi, o classicão, saca? Então, pode-se dizer que A Filha do Drácula é um caça-níquel. Caça-níquel, sabe aqueles filmes que abusam de uma franquia já estabelecida, e aí eles lançam filmes só para ter uma sequência, só para pegar um pouquinho mais de dinheiro, abusar dos fãs? É esse tipo de filme. Entretanto, A Filha do Drácula, que foi estrelado pela atriz Gloria Holden, trazia ali uma trama, um subtexto que teve uma grande influência, que era a condessa, que brigava contra os seus instintos, contra a sua própria consciência ainda humana de não querer matar. Ela brigava contra impulsos que a levavam a beber sangue. Essa personagem teve uma grande influência, provavelmente se você já leu o livro, conhece os filmes, né, já sabe, vai ter uma grande influência para a criação do personagem de Louis, que é aquela personagem mais dramático, aquele personagem que chora, que está brigando sempre contra a sua humanidade. A Filha do Drácula tem uma influência muito mais antiga, de 1872, uma novela chamada Carmilla, que foi escrita por um escritor irlandês chamado Joseph Sheridan Le Fanu. Na história, que é narrada pela personagem Laura, ela narra, né, sobre como ela conhece Carmilla, e desde a chegada desta condensa Carmilla, como eventos bizarros começam a acontecer. É a primeira obra que trata sobre um casal de vampiras lésbicas, em 1872. É uma obra que subverte muito ali os valores, né, a cultura da época, e também é uma obra carregada de erotismo. É o seguinte, já encheu o saco! De sexualidade, de sensualidade, do papel da mulher na sociedade. É uma obra que vai contestar muito dos valores que eram pregados naquela época. Mas ela não foi a primeira obra que traz ali uma alegoria de vampirismo atrelada à homossexualidade. Um pouco antes, havia sido escrito um conto de 10 páginas chamado Manor, em 1884. Manor foi escrito por Carl Heinrich Ulrichs, e Manor narra a história de dois marinheiros apaixonados. Só que quando um deles morre, a paixão, o amor dos dois era tão forte que ele sai da sua tumba à noite para beber o sangue de seu amante. Veja que para a época o homossexualismo era tratado como um crime. A Finlândia, por exemplo, em 1889, a atividade considerada homossexual era passível de você ser preso. Infelizmente, em muitos países e muitas pessoas ainda têm essa mentalidade atrasada pra cacete, né? E um fato é que toda essa alegoria do vampirismo, de uma criatura que está sempre lutando contra seus impulsos, sempre lutando contra a sua própria consciência, acaba se tornando até uma certa obsessão da Anne Rice. Quando ela tinha ali seus 15 anos, a mãe dela acaba falecendo e o pai da Anne acaba se casando de novo e muda-se com a sua família para o Texas. A Anne mais para frente ela começa a estudar jornalismo e ali na faculdade ela acaba conhecendo o grande amor da sua vida, o poeta Stan Rice. O Stan era louro, um cara super gentil, seducente ali e tudo mais, amava artes, e ele tinha um apelido que os amigos dele chamavam ele de Lestan. O Stan Rice, ou Lestan, vai ser a influência máxima para a criação do personagem do Lestat, o amante do Louis. Passa um tempinho, o amor está no ar e Anne e Stan se casam e mudam-se ali para São Francisco,
cidade também que vai ser palco das suas histórias. A Entrevista com o Vampiro começa ali com o Daniel Malloy e o Louis em um quarto ali em São Francisco. Durante ali o começo da década de 1960, Annie e Stan acompanham vários surgimentos ali de movimentos culturais, por exemplo, como o movimento hippie, a Marcha do Orgulho Gay, que ocorreram ali em São Francisco. Embora nessa época ela fala que ela fosse mais reclusa, então enquanto as pessoas estavam na rua, ela estava mais em casa ali, tomando um vinhozinho com seu marido Stan. Nasce a primeira filha do casal. Em 21 de setembro de 1966, nasce Michelle Rice. Michelle era o que Annie e Stan estavam aguardando durante muito tempo. Eles amavam demais a sua filha primogênita. E eles falam que ela era belíssima, era uma garota brilhante, super ativa, super criativa. Eles descrevem a pequena Michelle como uma garota que parecia ter uma mente de adulta, assim, pelas coisas com que ela falava. Michelle, por ser mirradinha, ela tinha um apelido que eles chamavam ela de Mouse, né? Rato, ratinha ali em inglês. E também, segundo os seus pais, ela era muito parecida com a atriz Claudia Cardinale. Então, seus pais acabavam chamando também, às vezes, de Cláudia. Ou seja, a sua primeira filha também é a inspiração para a personagem Cláudia, que vai aparecer em Entrevista com o Vampiro, que é uma menina ali de 5 anos de idade, que Louis e Lestat vão adotar praticamente. Ela vai ser uma pequena vampirinha e um terror ali dentro da história para você que leu o livro ou assistiu o filme. Infelizmente, quando Michelle tinha 4 anos de idade, ela começou a sentir uma grande febre. Outrora uma menina tão ativa, tão espertalhona, estava cada vez mais reclusa, cada vez mais quieta. Michelle foi diagnosticada com leucemia. Os pais ficaram arrasados, tentaram de tudo. Drogas experimentais, vários tratamentos. Stan teve que abrir falência dos seus negócios para poder custear o tratamento da sua filha. Infelizmente, não houve nada que eles puderam fazer e Michelle acabou falecendo. O falecimento da filha foi um golpe arrasador para o casal. Os dois acabaram caindo numa depressão profunda. Outrora um casal extremamente apaixonado, agora eles viviam em brigas, reclusos. Os amigos tinham meio que impotentes, aquele grande amor se dissolvendo. Annie narra em algumas entrevistas que esse período ela caiu numa depressão tão profunda que ela não queria sair de casa. Ela se entregou totalmente ao alcoolismo, ela ficava bebendo na sacada de casa, somente olhando para o nada. E ela decidiu então enfrentar o luto da sua filha Michelle da melhor maneira que ela conseguia fazer, que foi escrevendo. Por ter feito o jornalismo, então a história de um jornalista que entrevista um vampiro e começam a discutir sobre o que é o sentido da vida, a inevitabilidade da morte, o que seria a imortalidade e aos impulsos da vida, uma história sobre culpa, uma história sobre consciência, sobre sexualidade. Entrevista com o Vampiro nasce ali praticamente como uma catarse no momento que Annie está enfrentando o luto da sua filha Michelle. O livro foi escrito muito rápido, no espaço de 5 semanas, e Annie então mostra o manuscrito ao seu marido, que adora a história. Eles então começam a procurar os editores da época para poder publicar o livro. Entretanto, devido àquele cinema exploitation que trazia os vampiros sempre em histórias de baixo orçamento, sempre muito apelativa, a maioria dos editores rejeitou o livro, criticaram a maneira como Annie escrevia, outros tentavam querer mais explicações sobre a mitologia dos vampiros, do porquê que o vampiro existiria e tudo mais. Annie acabou recebendo não, atrás de não, atrás de não. Isso novamente arrasou Annie. Para ela, ela estava fracassando como ser humano, como mãe e agora também como escritora. Talvez nada fizesse sentido. Talvez, por quê eu escrevi esse livro? Foi então que ela conheceu Phyllis. Phyllis Seidel era uma agente literária que adorava histórias de terror. E ao ler Entrevista com o Vampiro, ela adorou. Phyllis acabou se tornando uma grande amiga de Annie Rice, conseguiu a ela então um contrato
de 12 mil dólares, 6 vezes mais do que o valor que era pago à época para autores e autoras iniciantes. Entrevista com o Vampiro foi então publicado em 1976. Um sucesso de público que vendeu, na sua primeira edição de capa dura, mais de 26 mil cópias. Um grande sucesso que acabou alçando a carreira de escritora de Anne Rice. Avançando no tempo, com uma obra literária de grande sucesso, geralmente o passo seguinte que se espera é uma adaptação para o cinema. E a Paramount Pictures falou assim, não, vou dormir no ponto. Compraram os direitos por 150 mil dólares. 150 mil dólares pelo direito de poder produzir Entrevista com o Vampiro. Esperava-se na época que o filme fosse lançado logo em seguida, então já estava se esperando que Alain Delon, o ator francês, fosse interpretar o papel de Lestat. Infelizmente, a obra ficou ali décadas até ser de fato produzida. O fato que acabou atrasando e muito a produção foi a mente conservadora da época. A gente está falando ali do começo da década de 1980. Ronald Reagan, um ator que se tornou um político, foi eleito presidente dos Estados Unidos. E Reagan era um conservador que dizia que a sua bandeira, a bandeira de seu país jamais seria vermelha, que ele derrotaria os comunistas e ele implantaria planos neoliberais à nação. Não, a gente está falando de Ronald Reagan. Ronald Reagan. Sei. Com isso, os produtores eles ficaram um pouco receosos. Com uma aura tão conservadora no país e nessa época do começo de 1980, estava ali se alastrando pelos Estados Unidos uma epidemia de HIV. Um filme que vai retratar esse período, começo da epidemia de HIV e a paranoia que as pessoas ficavam ali pelas pessoas homossexuais e tudo mais e tal. Filadélfia, estrelado pelo Tom Hanks e Denzel Washington. Cara, se você não assistiu esse filme ainda, é um filme velho, um filme meio antigo, mas vale super a pena, emocionante e retrata muito bem esse pensamento conservador da época e essa paranoia que as pessoas estavam vivendo. Então os produtores, com o roteiro de Entrevista com o Vampiro na mão, ficaram meio receosos. Cara, tá rolando tudo isso no país e a gente vai levar uma obra para o cinema de um casal de 2 vampiros gays que ainda adotam uma menina. Os caras falaram, cara, não vai rolar. E aí o que aconteceu? A Anne Rice começou a trabalhar numa adaptação para esse roteiro, numa esperança de que o filme fosse produzido. Nessa adaptação, Anne começou a reimaginar o personagem de Louis. Louis, nessa adaptação, seria uma mulher que se disfarça de homem para poder ter ali a sua propriedade nos anos de 1790, né? Mas que se apaixona pelo vampiro Lestat. Ou seja, teria ali agora um romance puramente heterossexual dentro dessa história, dessa adaptação que Anne estava escrevendo. Ela estava odiando escrever isso, mas ela achava que era a única forma do filme de fato ser produzido. E ela tinha a esperança que nessa adaptação a cantora e a atriz Cher fosse escalada para o papel de Louis ou Luísa nessa adaptação. Dizem que a própria Cher convenceu a Anne e falou assim, meu, isso é loucura, não faz essa adaptação. Vão se passando os anos e várias atrizes vão ali sendo cogitadas para o papel de Louis ou Luísa, por assim dizer, né? Só o nominho fraco, Meryl Streep, Angélica Houston, entre outros nomes, estavam sendo cogitados para viver essa versão feminina do papel de Louis. Para o papel de Lestat, foram cogitados nomes, por exemplo, como Richard Gere, John Travolta e o cantor Sting. Anos e anos se passaram e essa obra não saía do papel. Só que assim, a Anne também não ficou paradona, tá? Só esperando o filme sair. Ela continuou escrevendo e ampliando o seu universo das crônicas vampirescas. Em 1985 é lançado O Vampiro Lestat. Em 1988 é lançado o livro A Rainha dos Condenados. Todos eles sucesso de público.
Os anos se passaram e a Paramount Pictures acabou dormindo no ponto e entra em cena o produtor David Geffen. David Geffen era dono ali da produtora Geffen Pictures. David era gay e gostava de produzir obras um pouco mais disruptivas. Ele tinha sido responsável pela produção de filmes maravilhosos ali no começo dos anos 80. Por exemplo, em 1985 ele produziu Depois de Horas, do diretor Martin Scorsese, Pequena Loja de Horrores, do diretor Frank Oz, em 1986, e Os Fantasmas Se Divertem, de Tim Burton, que foi produzido em 1988. Neil Jordan, um diretor que havia ganhado o Oscar como melhor roteiro original por Traídos pelo Desejo, filme de 1992, foi chamado para dirigir Entrevista com o Vampiro. As peças finalmente agora estavam se encaixando. Embora em entrevistas futuras a Anne Rice tenha dado ali declarações elogiando o elenco, elogiando a produção, não foi bem assim no início. O início da produção ele foi bem conturbado. Ele até gostou da escalação de Brad Pitt para Louis, mas ela estava totalmente contrária à escalação de Tom Cruise para o papel de Lestat. Anne tinha a esperança que para o papel de Lestat fosse interpretado pelo ator Julian Sands. Só que Julian Sands estava mais para bruxo do que para vampiro. Uma outra curiosidade é que o filme é dedicado à memória do ator River Phoenix, que foi irmão do ator Joaquin Phoenix, que interpretou recentemente o Coringa. River Phoenix interpretaria o jornalista Daniel Malloy. Infelizmente acabou morrendo meses antes das gravações em um acidente e o papel acabou passando por o ator Christian Slater. Neil Jordan, ele estava muito contrário a essa ideia de ter uma criança ali dentro do elenco. Era aquela coisa meio Hitchcock, nunca trabalhou com animais e nem com crianças. Então, na concepção dele, ter uma pessoa no elenco que não tivesse bases sólidas de atuação seria problemático. Tudo isso mudou quando ele assistiu o teste feito pela atriz Kirsten Dunst, estreante que arrasou no papel de Cláudia, ganhou o papel e mudou ali a concepção do diretor Neil Jordan. Como eu falei, a produção ela foi bem conturbada, tá? Então a Anne ela tretou feio com os produtores e eles deixaram ela no vácuo durante 6 meses. 6 meses de produção, ela não sabia o que estava rolando na produção. Embora ela tenha assinado o roteiro de Entrevista com o Vampiro, é já conhecido que Neil Jordan fez várias adaptações ali. A principal, por exemplo, é que ao invés de Louis estar deprimido pela morte de seu irmão, ele está deprimido pela morte da sua esposa e filha. O personagem, né, do pai de Lestat, que é mencionado no livro, sequer aparece aqui dentro do filme. O que faz totalmente sentido, porque adaptações, uma vez que você vai colocar uma obra literária, que se passa por décadas ali, até séculos, né, dentro de um espaço de 2 horas de filme, é fato que você vai fazer algumas adaptações, algumas concessões e algumas coisas sejam tiradas ali do roteiro final. Eu acho que o principal é você se ater ali à essência, ao espírito da obra original. Para a produção foi chamado também o compositor Elliot Goldenthal, que na minha opinião fez uma trilha sonora simplesmente perfeita, e o Stan Winston, que nessa época que a gente não tinha grandes efeitos visuais, né, de computação gráfica como a gente vê nos filmes de hoje, traz ali bonecos, maquiagem, props, robôs ali para efeitos práticos que até hoje, na minha opinião, são convincentes. Se você pegar, por exemplo, a cena ali que o Lestat, né, que ele é morto ali pela Cláudia e pelo Louis, cara, convence até hoje. E isso aí é um boneco, isso aí é um robô. Então a produção contava ali com nomes muito poderosos. 6 meses de gravação no escuro, né, sempre à noite, em um set fechado, em um set sem janelas, foi uma tortura para os atores.
Brad Pitt disse que ficou miserável durante toda a produção. Para você ter uma ideia, todos os dias ali, os atores tinham que ficar pendurados de cabeça para baixo durante pelo menos meia hora para que o sangue escorresse para a cabeça e as veias, né, do rosto ficassem, né, à mostra, para que a equipe de maquiagem pudesse maquiá-los e tornar mais crível, mais verídica ali aquela maquiagem dos vampiros. Brad Pitt tentou de todos os jeitos, inclusive, abandonar a produção. Ele chegou até a falar com o produtor David Geffen e falou assim: ó, quero vazar, isso aqui não dá pra mim não. Só que aí o David Geffen falou: ó, cara, você assinou o contrato, então se você quiser sair, você vai ter que pagar pra mim 40 milhões de dólares. Aí o Brad Pitt falou: bom, então vou ter que seguir com o filme. Não deu não. Já entendi agora. Depois de 6 meses de produção, Anne recebe um VHS com o primeiro corte do filme e aí agora ela fica aliviada. Ela vê que várias mudanças foram feitas ali no roteiro original, mas que a essência da sua obra estava estampada. E aí ela começa a rasgar a seda, falando bem do elenco, falando bem da produção, mas como eu falei no início, não foi bem isso que aconteceu. Em 11 de novembro de 1994, Entrevista com o Vampiro estreia e é um sucesso absoluto, tanto de crítica como de público. O filme rendeu ali 60 milhões de dólares no primeiro semestre e até os dias de hoje ele já passou dos 223 milhões de dólares de arrecadações no mundo inteiro. E logicamente, uma produção de grande sucesso renderia o quê? Uma sequência. Lógico. Eu quero só colocar um ponto, tá? A primeira vez que eu assisti Entrevista com o Vampiro, na realidade não foi no cinema. Eu fui no cinema depois já na adolescência. O primeiro filme que assisti no cinema foi o Máscara, para você ter uma ideia. E eu assisti Entrevista com o Vampiro no Intercine da Globo. Lembra do Intercine? Você tinha que ligar para escolher o filme da noite seguinte, se passava na madrugada. Então, vários filmes eu assisti ali no Intercine. E Entrevista com o Vampiro foi um deles. Cara, a obra já me pegou ali. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho, coloca aqui nos comentários, quando foi a primeira vez que você assistiu Entrevista com o Vampiro? Você já gostou do filme logo de cara? Você tinha lido o livro, aí foi assistir o filme? Qual foi a hora? E você assistiu o filme, depois foi ler o livro? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como foi a sua experiência com a Entrevista com o Vampiro. Bom, com o sucesso da produção, logicamente uma sequência, né? Já começou a ser pensada e para ser produzida, mas ela demorou um bom tempo. Em 2002 sai A Rainha dos Condenados e, cara, eu não sei se você curte esse filme, eu acho esse filme muito cara, na moral, eu tenho vergonha alheia desse filme. Entrevista com o Vampiro ainda rendeu uma graphic novel e ele também rendeu um musical da Broadway que também foi um fiasco, mas a obra literária ela se mantém até hoje e ela foi influência, não tem como falar. Se você já jogou o RPG de mesa, se você conhece Vampiro à Máscara, você sabe que ele bebe muito da obra de Anne Rice, não tem como. Anne Rice, antes de nos deixar, acabou também vendendo os direitos da sua obra para a produtora AMC+. A AMC também é uma produtora que ficou muito conhecida aí por obras, adaptações, por exemplo, das HQs de Walking Dead para a série de TV, produziu uma das melhores séries de TV, que é Breaking Bad, e também Better Call Saul. Então, as expectativas estavam no máximo ali. E no começo, muita coisa começou a se falar, né? Porque os produtores já começaram a falar que haveriam algumas alterações, algumas adaptações dentro do roteiro, mas que se manteriam fiéis ao espírito do livro. Gatos. Mas se manteriam ali fiéis ao espírito do livro. Então, a parte ali principal de Louis Lestat foi adaptada, ao invés de 1791, para a década de 1910. E aí começou, né, os jovens emocionados de internet também a reclamar da escolha do elenco, principalmente para a escolha do ator que interpreta agora o Louis, por ser um homem negro, né? E, enfim, começaram a ser as comparações. Mas o que eu posso dizer a vocês é que
A série é sensacional, sensacional. Ela se mantém fiel muitíssimo. Eu posso dizer até que a série é muito mais fiel ao espírito do livro do que o próprio filme. E ela traz agora, sem qualquer subtexto, sem qualquer entrelinhas ali, tudo o que a Anne Rice tinha colocado na sua obra Entrevista com o Vampiro. Então, os vampiros são assumidamente gays. Aqui, no caso, a Cláudia não é nem uma menina de 5 anos nem de 11 anos, ela é uma jovem de uns 18 anos de idade, até porque série você vai precisar da atriz novamente, criança vai envelhecendo, então natural que eles tenham optado também por fazer essa adaptação. E é isso, bebês! Essa foi a nossa análise da série Entrevista com o Vampiro. Eu também falei um pouquinho aqui da vida da Anne Rice, das suas inspirações para escrever essa obra Entrevista com o Vampiro. Vou ficando por aqui hoje. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.